Bom dia, que a graça e a paz de Jesus esteja conosco. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a palavra de Deus lá em Marcos, capítulo 8. A gente vai ler do verso 14 ao verso 21. Marcos, capítulo 8, verso 14. Marcos 8, 14. Acharam aí? Amém? Marcos 8, 14. Diz assim, a palavra do Senhor. Eu estou na NVI aqui, Lucas. Não sei se está a mesma aí. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam nem perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Até aí, Deus nos abençoe e complete a palavra dele no meu e no teu coração. Essa semana a gente teve um tempo de oração aqui na igreja, com algumas pessoas de liderança, da liderança da igreja, de departamentos, e Deus trouxe uma palavra no meu coração voltada a isso aqui, que eu gostaria de compartilhar com vocês, sobre essa nossa necessidade de romper algumas amarras que nos prendem. Semana passada, na mensagem de domingo, não sei quantos lembram, eu preguei em Romanos, capítulo 1, dizendo que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a gente conversou sobre o motivo pelo qual nós precisamos de salvação, salvos do quê? E a gente viu nos textos bíblicos de Romanos que, primeiro, nós todos estamos separados da glória de Deus, por conta do pecado, e porque todos nós somos pecadores, pecadores por nascência, nós nascemos pecadores, por natureza nós somos pecadores, e por isso nós estamos separados de Deus, e só em Cristo Jesus, a morte e a ressurreição dele, nos garante a possibilidade de reconciliarmos-nos com Ele. E aí a gente viu lá no texto de capítulo 5 de Romanos: justificados, pois, mediante a fé, o Cristo que nos declara justo através da nossa fé nele, da nossa salvação que ele nos oferece. E terminei dizendo que essa obra de Cristo nas nossas vidas nos faz mais do que vencedores. Não existe morte, nem vida, nem presente, nem passado, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. A partir daí agora, eu quero que a gente comece a conversar um pouquinho sobre nós, que já conhecemos a Cristo, já entendemos que fomos ressuscitados em Cristo Jesus, declarados justos, e agora recebemos uma tão grande salvação. A salvação que Ele nos oferece é para que a gente possa viver na presença dEle, cheio do Espírito do Senhor. E a Bíblia vai dizer que nós recebemos uma vida, e uma vida em abundância. A palavra de Deus diz, e nós cantamos agora, que nenhum inimigo nos resistirá. O texto de Romanos capítulo 8 vai dizer isso, que nem vida, nem morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar de Cristo Jesus. Paulo diz aos Romanos que a nossa vida está oculta em Cristo. João, 1 de João vai dizer que quem está em Cristo, o diabo não lhe toca. Que nós somos guardados e protegidos nele. Que a nossa vida está guardada em Cristo. E o Espírito de Deus habita em nós, ele é o selo da nossa herança. Portanto, eu e você
Em Cristo somos mais do que vencedores. Não um evangelho triunfalista, e no sentido de que a gente não terá problema, não viverá dificuldades. Ao contrário, é um evangelho que aponta que nas dificuldades nós temos um Deus que está ao nosso lado e nos guarda e nos protege, nos livra de todas as angústias, nos fortalece a cada momento. Paulo vai dizer aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a sua luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. E ele diz, Paulo fala aos Coríntios, levando o pensamento cativo, e a gente entender isso, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Entendido? Ponto. Vamos agora. Esse texto, capítulo 8, conta-nos a história da segunda multiplicação de pães. Jesus já tinha uma vez multiplicado... Ô, Lucas, você me dá um pouquinho de retorno aqui, porque eu escuto lá e não escuto cá, por gentileza. E aí eu já gritei hoje bastante no louvor e agora eu vou gritar mais aqui ainda. Marcos capítulo 8, conta-nos aqui a segunda multiplicação de pães. Por um momento, ele já tinha dado pães a 5.000 homens. E eles recolheram sobra de 12 cestos cheios. Agora, a gente tem a segunda multiplicação de pães para 4.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes que sobraram. Eles já tinham visto uma vez, já tinham visto outras vezes. E aí Jesus diz para eles assim, eles estavam atravessando para o outro lado do Mar da Galileia, e o texto vai dizer que Jesus fala para eles assim, cuidado com o fermento dos fariseus. E um olha para o outro e diz, é porque a gente não trouxe pão. E aí Jesus olha para eles e diz, vocês viram que a primeira multiplicação? Vimos. Quantos pães sobraram? Agora, cara, agora. Vocês viram a segunda multiplicação de pães. Você acha que eu estou preocupado com pão? E aí Jesus diz para eles, até vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não conseguem compreender? Entender? E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Eu e você já reconhecemos a obra de Cristo. Eu e você já entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, colocou em nós o Espírito de Deus. Nós já vimos, você já viu coisas extraordinárias de Deus na sua vida. Você já viu Deus te livrando de coisas. Talvez você já viu situações de Deus suprir necessidades, multiplicando recursos na sua casa. Você já viu gente ser curada. Você já viu pessoas que estavam angustiadas serem libertas. Talvez você era uma pessoa angustiada e foi liberta. E aí agora vem um novo momento e a gente vai caminhando. E aí me parece que a gente caminha o Evangelho e a gente vai vivendo o Evangelho e a gente começa a criar algumas amarras em nós. Alguns grilhões, algumas prisões começam a nos conter. E a gente fica meio que tolhido e perde a noção clara daquilo que Deus pode realizar e fazer. E aí na terça-feira, na oração, o que Deus trouxe ao meu coração é, Renato, tem gente que está com os olhos fechados, com a boca trancada, com as mãos amarradas e precisam de libertação, nesse sentido de voltar a entender o que Deus tem para fazer. E esse texto aqui de Marcos capítulo 8 vai apresentar para a gente algumas amarras que eu e você talvez precisamos romper. A primeira delas, o texto vai mostrar para a gente que a gente fica meio que amarrado mentalmente. Um padrão de pensamento obscurecido. O texto fala no verso 17 assim, percebendo a discussão, que eles diziam porque não tinham levado pão, percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou,
Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? A outra versão, na atualizada, alguém tem ela aí? Quem tem essa Bíblia? Na atualizada, eu não anotei aqui, como é que ela diz? Esse verso 17. Essa aí da Bíblia que a gente tem aí da igreja. Lê para mim, Rodrigo. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem. Vocês ainda nem percebem e ainda nem compreendem. Tem o coração endurecido. Ele diz assim: vocês ainda não entendem? Vocês não percebem? E aí uma das prisões que nós temos é a prisão do nosso padrão de pensamento. Por quê? Nós conhecemos a Cristo e a gente às vezes continua andando com Ele pensando do jeito anterior. Que era necessário eu fazer algumas coisas, que era necessário eu trabalhar no sentido de depende tudo de mim, é só para mim. Eu perco essa ideia do poder de Deus, da ação de Deus. Eu perco a compreensão de que Ele domina sobre todas as coisas. E Paulo vai dizer assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente. Paulo fala aos Efésios, capítulo 4, no verso 17, ele diz assim: não andem mais como os gentios, que andam na obscuridade do vosso pensamento. E ele diz: olha, você precisa aprender a pensar com a mente de Cristo. E nós, quantas vezes vivemos o nosso evangelho, o evangelho de Jesus, na nossa caminhada, pensando ainda com padrões humanos. Veja bem aí, capítulo 8 mesmo de Marcos, verso 33, 31, diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nos homens. Me parece que muitas vezes nós vivemos o nosso evangelho, vivemos o evangelho de Jesus, tratando das coisas dos homens. Como Pedro e como os outros discípulos, Jesus estava falando de coisas espirituais, e eles estavam preocupados com pão. Jesus estava tratando das coisas celestes e dos ensinos dos fariseus, e eles estavam preocupados se ia ter pão para comer. E não foi a primeira vez. Se você lembra da situação com a mulher samaritana, quando chegam e veem Jesus conversando com a mulher samaritana, qual era a questão deles? Por que Jesus conversa com uma mulher? Você percebe que quantas vezes os discípulos estão presos nas questões humanas. Jesus fez a obra, morreu, ressuscitou. Na hora que ele está sendo assunto aos céus, qual a pergunta dos discípulos? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus está dizendo: é necessário que eu morra para que você seja salvo. E Pedro diz: não faz isso. E quantas vezes nós vivemos esse evangelho nosso preocupado com o pão que vai comer, com aquilo que eu vou ter, com aquilo que eu vou fazer, discutindo coisas das quais Deus não está preocupado. E Jesus diz: até quando? Vocês não entendem? Vocês não compreendem? E a gente está olhando o reino e vivendo o reino e preocupado com o quê? Preocupado com pão? Preocupado com a água? Jesus diz isso em Mateus: não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que é vez de comer, beber e vestir, porque a vida é mais do que essas coisas. E aí a questão é: o que é a vida? A vida é mais do que a gente come, é mais do que a gente bebe, é mais do que a gente veste, é mais do que tem no bolso. Diz respeito à vida eterna, de onde nós estaremos. E o Cristo veio e morreu e ressuscitou para nos dar vida. E os discípulos aqui estavam como que com escamas nos olhos, não enxergavam claramente.
E esse é um segundo ponto que apresenta para nós aqui no texto, no verso 18, que diz assim: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E aí é interessante que esse texto aqui vai apresentando, me parece, algumas dramatizações dessas conversas. Veja bem aí o que vai contar para a gente a partir do verso 22. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tocou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Esse é um fato interessante, essa história, porque é um Jesus que cura em duas etapas, né? Todos os outros ele via, curou. Aqui ele traz um homem cego, ele toca nesse homem, e eu te pergunto, ele estava vendo? Estava. Pense num cego que agora vê homens como árvores. O que você diria? Estou vendo. Mas Jesus pergunta e ele diz: eu vejo, mas eu estou vendo homens como árvores. E Jesus toca de novo. E ele agora veja as coisas claramente. Me parece até que essa cura desse homem é um tanto de uma dramatização daquilo que Jesus estava dizendo para os discípulos. Até quando? Vocês têm olhos, mas não veem? Eles viam as coisas, não eram cegos, mas não enxergavam as coisas de forma clara. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Nós não somos cegos. O Senhor já nos libertou, eu já vi a luz, ela trabalhou em mim, eu reconheço Jesus, mas eu vivo como? Obscurecido no entendimento, no pensamento, na percepção, eu não consigo discernir as coisas direito, e aí eu vejo o que Deus está fazendo, mas eu discerno como se fossem homens, como árvores. Não vejo as coisas claramente, e eu te pergunto, você já percebeu isso? Que às vezes na sua vida, você olha para si mesmo ou para as circunstâncias e as percebe de forma nebulosa, de forma distorcida, não se enxerga aquilo que Deus está dizendo que você é, não enxerga a realidade da maneira como ela é, e a gente fica preso nas mentiras que o inimigo lança. Até porque Paulo vai dizer assim, que o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Não é à toa que Jesus diz assim: se você vai entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, primeiro amarre o valente, para que depois você vá saquear os bens. E Paulo vai dizer assim: olha, as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir sofismas, que é essa deturpação da verdade. E destruir sofismas, levando todo pensamento cativo ao Senhor, para que a gente venha destruir fortalezas. E todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus, nós precisamos levar nossa mente para pensar o que Deus pensa. E aí hoje, não foi num cântico, ou alguém falou aqui, eu acho que a Dani falou, da gente viver, não foi na oração hoje lá, da gente viver aquilo que a palavra de Deus diz, e sobre ela nos movemos. O que Deus diz? Irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, vivamos o que a Bíblia diz, creiamos no que ela fala. Se Deus disse, Ele disse, e Ele não é homem para que minta. E nós precisamos nos posicionar na vida com as nossas bocas abertas, com os nossos olhos abertos, enxergando o que Deus está fazendo. Quantas vezes nós ficamos oprimidos por Satanás com mentiras dele, porque o que ele quer é calar a minha boca, calar a tua boca. E a gente olha as circunstâncias da nossa volta, a gente olha as dificuldades que a gente vai vivendo, a gente racionaliza, é assim mesmo, e nós não nos levantamos dizendo: sai em nome de Jesus.
Para em nome de Jesus, declarando a verdade de Deus. Por quê? Quantas vezes pensamos com a mente humana, cogitamos das coisas humanas, e Jesus diz que quando a gente cogita das coisas humanas, é inspirado por quem? Satanás. Já parou para pensar nisso? Jesus olha para Pedro e diz: para trás, Satanás. Você não está cogitando das coisas de Deus, mas dos homens. Para trás de mim. Sai. E a gente precisa entender que quantas vezes na nossa vida algumas coisas vão acontecendo e a gente olha para a realidade, Deus dizendo, e a gente pensa como o homem pensa. A gente pensa a partir do pensamento humano, humanista, secularizado, da realidade humana, e a gente não percebe ou esquece que a gente está debaixo de uma batalha espiritual e que o inimigo tenta, uma das coisas que mais o inimigo tenta fazer é se esconder por trás de sofismas e mentiras. E Jesus diz para eles aqui: até quando vocês não vão entender? E essa é a pergunta que eu faço para nós aqui como igreja: até quando você vai pensar, e nós como igreja pensaremos a realidade daquilo que temos que fazer de forma humana? A gente precisa entender que nós estamos debaixo de uma batalha, que a nossa obra não é feita na carne, mas no poder do Espírito do Senhor, e que existe uma batalha espiritual na cidade, na nossa casa, e que nós precisamos nos levantar. Até quando vocês vão ter olhos e não veem? Que a gente está olhando as coisas e de uma forma obscurecida, não discernindo as coisas claramente. Você já percebeu isso? Que às vezes as coisas acontecem na nossa casa, no nosso lar, e a gente entra em discussão e entra em situações e você não percebe que o inimigo está agindo. E a gente vai para o fight, para a briga, e esquece que tem um Satanás por trás, e ele diz: até quando vocês não vão ver? E ainda diz, um outro entrave que tem para nós é a dureza do coração. O texto, no versículo 17, vai dizer isso: vocês têm olhos, ainda não compreendem, nem percebem, o coração de vocês está endurecido? O que faz o nosso coração ficar endurecido? Às vezes a gente fica endurecido porque a gente para de crer no que Deus pode fazer. Está demorado. Porque está assim. Olha, porque tem gigante. Pense, se você tivesse lá no deserto com Josué e Calebe, você seria quem? Se você tivesse que gritar para a muralha cair, se você tivesse que botar os pés para o Jordão abrir, se você fosse você seria um dos 300 de Gideão? Sabe a história? Eram 120 mil homens. Chegaram 22 mil, 32 mil. Deus disse para Gideão: tem muito, manda os covardes irem embora. Já foram embora naquele dia 22 mil, ficaram 10 mil. Deus disse para Gideão: ainda tem muito, leva para beber água. Ficaram 300 contra 120 mil. E Gideão ainda teve a brilhante ideia de dividir os 300 em 3 grupos de 100, sem uma espada na mão, com uma tocha, com um cântaro em cima e uma trombeta do outro lado. Espada pelo Senhor e por Gideão. Quebrem os cântaros, ergam as tochas, e os inimigos guerrearão. Eu te pergunto, você seria um dos 300 de Gideão? Ou seria um dos primeiros covardes a ir embora? Ou você seria alguém que não acreditaria na graça do Senhor? Pense. Pela dureza do nosso coração, de que a gente vê as coisas, e Jesus está dizendo isso: vocês já viram o pão se multiplicar 2 vezes. Vocês não entendem, não compreendem. E eu e você, irmãos, nós como igreja, quantas e quantas coisas Deus já fez. Até quando? Até quando? Eu e você precisamos quebrantar o nosso coração, crendo que o Deus que cremos, que vivemos e que morreu por nós, é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, que o nome dele é poder, no nome de Jesus há poder.
E isso precisa queimar no meu e no teu coração, de modo que isso seja transmitido a outros, crendo que Ele pode. Mas o que nos prende, o que nos amarra? Nós olhamos a vida como homens olham. Nós não enxergamos a realidade porque a gente está preso e vendo os homens como árvores. E porque quantas vezes o nosso coração é endurecido. Veja, Amós conta pra gente a história de que Deus fala assim: olha, fiz ter falta de chuva aqui para que vocês se arrependessem, vocês não se arrependeram. Fiz acontecer tal coisa, vocês não se arrependeram. E quantas vezes, irmãos, tem coisas acontecendo à nossa volta e a gente não se rende, e a gente começa a achar que a gente pode. E aí veja bem, ainda o discurso de Jesus aqui, na continuidade dessa história. Ele vai dizer assim: verso 35. Então Jesus chama a multidão, 34, e os discípulos disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Jesus está tratando dessa questão do coração duro. E Ele está dizendo que você precisa se quebrantar. E o que você precisa fazer? Aprender a perder. Perder o quê? A vida, renunciar, lançar-se, porque o Evangelho é de nosso Senhor Jesus. O que Jesus é teu? Ele não é teu amiguinho. Ele não é o Aladim. Ele é o teu Senhor. E nós nos colocamos debaixo dele em quebrantamento para andar de acordo com aquilo que a palavra dele diz. E nós precisamos encarnar isso para que a gente veja a vitória. Ou melhor, para que a gente viva o Evangelho que nós hoje ainda declaramos que somos mais do que vencedores. O que nos impede? Nos impede é que a gente pensa no padrão humano, obscurecido no entendimento. Efésios 4,17 diz isso. Não sejam como os gentios, que andam na obscuridade dos seus entendimentos, desobedientes. Mas muda o padrão. Vou até ler lá o finalzinho de Efésios para Efésios 4, 20 e pouco vai dizer isso. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, verso 20. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem. Eu e você precisamos aprender a pensar como Cristo pensa, agir como Cristo anda. O que nos prende? Modo de pensar, olho tapado, enxergando só as coisas deturpadas, e coração endurecido. Contudo, o Cristo nos chama ao quebrantamento e ao arrependimento. E aí, nesta mesma terça-feira, uma coisa que Deus falou comigo, e eu chego aqui ao final, é que a gente anda assim. E a questão é que tem muita gente cansada, pesado, angustiado. E essas angústias e pesos e preocupações fazem a gente endurecer o coração, fazem a gente deixar de ver a realidade e não entender o que Deus está fazendo. E aí eu me lembrei, Deus me fez lembrar de Mateus 11, 28, que diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. E o jugo aqui trata-se da verdade dele, do evangelho, do ensino dele, que outros ensinam que gera peso, angústia, mas em Cristo a gente encontra libertação completa e vida completa de todas as amarras. E a palavra que Deus traz para mim e para você, para nós hoje, irmãos, é que sejamos livres. E o que Deus hoje quer fazer comigo e contigo é quebrar essas amarras, tirar as escamas, libertar as nossas mãos, limpar os nossos pés, para que a gente possa subir com asas como águias, correr e não se cansar. Que você olhe o evangelho que você recebeu de Cristo Jesus e você possa proclamá-lo na virtude do Senhor. Que nada daquilo que está te impedindo, ou que está prendendo, continue, mas que você seja livre. E que você hoje receba o alívio que vem da presença do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero então hoje terminar essa mensagem, que nós oremos, que hoje é o tempo e é o momento do Senhor, se você assim permitir, de transformações, dessas amarras sejam rompidas. Talvez você está cansado, né? Talvez você está sobrecarregado aí de preocupações. E andando no reme-reme. Não foi para isso que ele nos chamou. O Evangelho é o Evangelho que nos torna mais do que vencedores. Talvez agora é o momento de, em Cristo, você se posicionar rendendo-se diante dele, quebrantando-se diante dele. Hoje eu pedi para cantarmos que pelo Senhor marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Nenhuma arma contra nós prevalecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Que a gente entenda isso. E que a gente se posicione. E talvez é a hora de você se tornar aquelas orações de casa. Senhor, toma meu marido, toma meu filho, toma minha filha, toma meu trabalho. Senhor, repreende o Satanás aqui em nome de Jesus. Senhor, eu quero declarar a tua vitória na minha casa em nome de Jesus. Eu quero declarar a tua bênção sobre mim, porque é a tua verdade. E eu me posicionar assim, chega, irmãos, de você e eu ficarmos... Porque o Cristo é vencedor. E nas batalhas, nós veremos a mão dele. Chega de você ficar escondido. Chega da sonolência. Chega do descanso e chega da frustração. É hora de nos erguermos. Em nome do Senhor, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do Senhor dos Exércitos. Ele está ao nosso lado. O nosso Deus é grandão. E é poderoso. E é vencedor. E a gente nas batalhas vai ter as batalhas, mas nós veremos a ação dele. Agora, o gigante é grande. Não sei o quê. Eu, de novo, quem anda comigo sabe que eu não estou tratando aqui de triunfalismo, não estou tratando aqui de prosperidade, estou tratando de vida. De enxergar a realidade e diz, o meu Deus pode resolver? O meu Deus pode agir? O meu Deus pode intervir? O meu Deus pode transformar? O meu Deus pode mudar as circunstâncias? Ou nós vamos ficar nesse lenga-lenga? É disso que eu estou dizendo. Começa como? Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Pegar o ensino de Jesus. E achareis descanso para as vossas almas. Porque o Senhor não tem nos dado o espírito de covardia. O espírito do Senhor não é de covardia, mas é de poder, de amor e de moderação. É de posicionamento. Posicionamento. Em determinado momento, na guerra em Josafá,
Tomai posição. Ficai parado e vede o livramento. A gente precisa nos lembrar de quem somos e nos posicionar individualmente como igreja, em nome de Jesus. Amém? A gente vai cantar Eu Me Rendo aos Teus Pés, pode ser? E eu quero que você ore, que nós oremos agora. E o convite para nós é esse: eu me rendo aos Teus pés. E eu quero te chamar, irmãos. O que você tem de dificuldade aí? Talvez é a hora também de você se render a Jesus e dizer: eu estou cansado, eu estou sobrecarregado. Senhor, eu quero me entregar nas Tuas mãos aqui novamente. Senhor, cura os meus olhos. Eu estou vendo as coisas, não estou discernindo direito. Abre os meus olhos. Tem a experiência de Agar. Vocês lembram de Agar? Agar foi mandada embora por Sara e Abraão. Ela sai com um negócio de água e um pão. O pão acaba, a água acaba. Ela pega o Ismael, bota sentado, vai a 150 metros de distância e diz para Deus: vou morrer, eu e o menino, vamos morrer nesse deserto aqui. E ela angustiada, e o texto diz que o Senhor viu Agar. E ela viu o poço de água que estava ali. A minha pergunta sempre foi essa: o poço estava ali e Agar não via? Ou Deus criou um poço? Parece que tinha poço. Mas Agar estava tão angustiada que não via. É esse homem aqui. Até quando vocês vão... Você acha que eu estou preocupado com pão, Renato? Oh! Até quando? E a Agar viu o poço de água. E dali ela tirou o sustento. Eu creio até que Deus pôde criar um poço. Mas a maioria das vezes a gente não está enxergando. E aí talvez é a hora: Senhor, abre os meus olhos, arranca essas escamas. Me faz, Senhor, quebranta meu coração está duro mesmo, Senhor. Eu não estou acreditando muito no Senhor, não, estou incrédulo. Senhor, eu quero voltar aqui ao Senhor na Tua presença, crendo no Teu poder. Vamos ficar em pé? Eu me rendo aos Teus